Olá pessoal, tudo bem? Sou eu de novo e bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vamos mergulhar no universo dos boys loves coreanos. E não é qualquer listinha não. Eu separei 5 títulos que vão além do romance fofinho que a gente acostuma assistir. São histórias que provocam, emocionam e te fazem refletir também. É uma listinha quase que obrigatória para quem gosta do gênero. Então vem comigo conhecer essas maravilhas e quem já assistiu algum desses BLs, comentem aí embaixo, deixando sua opinião sobre eles. Vamos embora pro vídeo. Os BLs coreanos têm ganhado cada vez mais espaço e isso não é novidade. E não só pela representatividade, mas também pela qualidade narrativa que anda tendo ultimamente. As atuações intensas e as abordagens que são muitas vezes tabus também são um prato cheio. E o que eu acho mais interessante é como eles equilibram delicadeza e carisma, criando personagens magnéticos que você se apega facilmente. Além disso, as tramas te envolvem demais nas relações abordadas. Hoje eu vou te apresentar 5 produções coreanas que me marcaram e que eu tenho certeza que vão te surpreender e mexer com você também. Vamos começar com um que parece ser levezinho, mas que esconde umas boas camadas ali por trás. Roommates of Pandok 304. A trama gira em torno de Jong Hoon-jo. Gente, desculpe, mas eu vou tentar falar o nome deles, mas relevem se tiver erro de pronúncia. Relevem. Eu não sou coreano, não sou fluente. Então, já deixando aqui em notinha de rodapé, relevem as pronúncias, por favor. Voltando. Ji Hoo-jo é um típico rico mimado, que é expulso de casa pelo pai e vai morar num apartamento que acaba dividindo espaço com So Je-un. Um cara mais reservado e muito responsável. A grande virada acontece quando Je-un descobre que o seu até então parceiro de quarto, Ho-jun, é o seu superior na empresa que ele trabalha. E aí começa a tensão entre eles. Eu adoro esse BL porque ele é só pra você passar o tempo. Ele é gostosinho demais de assistir. É aquela traminha de escritório que a gente geralmente vê em dorama, né? É comum a gente assistir esse tipo de traminha em dorama. Só que aqui a gente vê a perspectiva dessa narrativa no local do vale, né? Então eu acho isso maravilhoso. Ele é aquela típica tramazinha de escritório, então você vai ficar super entretido para saber como que vai rolar o desenvolvimento dos personagens, né? A evolução do relacionamento deles. Então, essa é uma típica trama de escritório que a gente geralmente vê em dorama, só que aqui é a versão do Vale. Então, eu acho muito legal essa representatividade que esse dorama traz. Eu acho maravilhoso. E embora seja uma trama tranquilinha ali, ela te prende demais no enredo e te faz sentir algumas emoções. Como, por exemplo, o ódio que a gente sente, às vezes, do Jae-un com relação a uma certa trama que ele tem ao longo da série, né? Porque, por vezes, ele é muito besta durante esse arco dele para uma certa pessoa, né? Por um certo motivo. Então, eu acho que é comum a gente sentir raiva, às vezes, do excesso de bondade que o Jae-un tem e pelo até o excesso de ingenuidade. Ele beira o ingênuo às vezes. E isso pode causar um pouquinho de raiva na gente com relação a ele. Não por ele, mas pela situação em que ele está inserido, entendeu? E ele não percebe logo. Então a gente tem um certo ódiozinho, um rançozinho ali. A gente também tem a sensação de acalentozinho, né? Quando os meninos começam a se relacionar, é muito fofo eles se relacionando. Chega a ser engraçado às vezes, porque o Jae-un não deita pro Ho-jun, né?
Ele sempre é incisivo nos pensamentos que ele tem sobre certas coisas. Então, até no comecinho, quando eles se conhecem, na verdade, já tem esse embate deles. É quase que um enemies to lovers, porque eles começam de um jeito, né? Eles começam num arranca-rabo ali, porque eles não se gostam logo de cara, né? Porque o Ho-jun, ele é muito mimado, então isso irrita muito o Jae-un, porque o Jae-un sempre foi responsável desde o início. Tanto é que ele é dono do prédio que o Ho-jun tá hospedado junto com ele. Então, você sabe que ele tem aquela coisa de... Cara, eu não vou aceitar qualquer merda, tá ligado? Então, esse é um dos motivos do embate deles dois no início, mas quando eles vão desenvolvendo o relacionamento, fica super fofo, é muito boa. A química dos atores são muito intensa, muito incrível, embora a gente saiba que dorama não, BL, ainda mais BL coreano, não tem aquelas coisas, né? A gente já conhece muito bem como que é. Mas a química deles é incrível, gente, é incrível mesmo. Esse é um BL muito gostosinho de assistir, já vi várias vezes e eu tenho certeza que vai agradar a maioria das pessoas que forem ver ele. Sério, gente, prestigiem esse BL, é muito bom. Aliás, o Ho-jun, o ator que faz o Ho-jun, gente, não julgo o Jae-un ficar na palma da mão dele quando eles começam a se relacionar, porque o ator é uma delícia. Vambora pro próximo. Aliás, antes de ir pro próximo, tem uma camadinha ali que eu quase esqueci, né, de mencionar. Ele toca ali sutilmente nas tramas de privilégio, amadurecimento e vulnerabilidade masculina, né? Então, ele pincela ali, embora não dá uma profundidade, né? Porque também não tem tanto tempo assim para fazer isso. É um dorama bem curtinho, mas ele pincela ali subtemas, né? Que são super importantes e ele tenta ali jogar uma isquinha pra gente dar uma refletida. Agora a gente muda completamente de tom. Color Rush, uma produção curta, mas cheia de simbolismo. Nesse universo, algumas pessoas chamadas de monocromatas, ou simplesmente monos, veem um mundo em preto e branco. Só quando encontram seu prob, que é como eles se referem, né, a uma pessoa que seria a sua alma gêmea, a pessoa destinada a elas, né, é que elas descobrem e começam a ver as cores, começam a enxergar as cores, né? Yeon-woo, nosso protagonista monocromata, encontra Johan, seu prob, e a vida deles vira de cabeça para baixo. O mais legal aqui nesse BL é como ele mistura o sci-fi e metáforas visuais. A descoberta das cores vira uma metáfora clara para a descoberta da sexualidade, né? Do amor e da liberdade de sentir. Eu gosto muito desse BL, desse universo que eles se utilizaram, né? Que eles inventaram para fazer o que seria essa nova versão, entre muitas aspas, daquela ligação do Akaito, do Almas Gêmeas, das pessoas que se pertencem, né? E eles usam isso com uma doença, né? Que seria o daltonismo, para contar uma história original e criar um universo todo alternativo. Embora, infelizmente, não haja tempo para dar uma profundidade maior para essa trama, né? Eu acho que isso é um pecado até, porque é uma trama... Eu achei ela muito criativa. É uma trama interessante e criativa. Pegar esse daltonismo e transformar ele em outra coisa que a gente já conhece, só que de um jeito novo. Isso que me chamou muita atenção quando eu assisti esse BL. A série também levanta questões sobre obsessão, destino, livre-arbítrio,
Até que ponto estamos fadados a amar alguém? E o que acontece quando esse amor vira uma dependência, né? Porque eles falam na série, né? Que quando o mono descobre o seu prob, existe uma obsessão entre eles, né? Porque o mono não conhece as cores até encontrar o seu prob. E quando encontra o prob, ele não quer viver sem ver. Ele não quer viver a vida sem ver as cores novamente. Então isso torna uma obsessão do mono com o prob, né? Isso gera uma obsessão do mono com o prob. Porque ele quer continuar vendo as cores, só que ele não consegue ver as cores sem o seu prob. Então tem essa obsessão também ali na subtrama. Aliás, essa série é uma adaptação de uma novel de mesmo nome. Se alguém tiver interesse em ler a novel para se aprofundar no universo, existe essa novel, que é uma adaptação, no caso, Color Rush é uma adaptação dessa novel de mesmo nome, tá? Esse aqui dispensa apresentações para muita gente. Semantic Error, creio que foi um dos BLs coreanos que mais rendeu burburinho quando estreou. Tanto é que vira e mexe eu vejo coisas dele passando por aí em Instagram, as pessoas comentando sobre os atores até. Eu acho que é uma das séries coreanas que mais teve burburinho, Semantic Error. Em Semantic Error a gente acompanha o Chu Sang-woo, um estudante metódico de ciências da computação que vive por regras. Ele é muito regrado, gente. E do outro lado tem o Jung Jae-young, o designer rebelde e carismático. Eles se chocam no projeto da faculdade e nasce aí uma relação de puro atrito e tensão, muita tensão entre eles. O roteiro é inteligente, cheio de momentos cômicos que funcionam muito bem, mas o que se destaca é o ritmo do relacionamento entre eles. A química entre os atores é real e quase palpável, gente. É maravilhoso ver o personagem do Sang-woo, como ele vai se descongelando através da série, né? Porque ele começa todo travado, ele é muito sério, de fato ele é muito metódico, então ele tem um arranca-rabo porque o Jae-young, ele é mais pipa voada, tá ligado? Ele já tá nem aí pras coisas, então dane-se pra ele. E o Sang-woo, ele já é mais regradinho, ele estuda pra caramba, ele tem uma visão do futuro já pré-programada e tudo mais, então eles têm um embate já logo de início aí. O Sang-woo não quer também ter relações com o Jae-young, acho que é por isso que ele... Acho não, né? É por isso que ele começa a infernizar a vida do Sang-woo também, tem isso. E tem um embatezinho ali entre eles que fazem eles se juntarem, né? E isso faz com que a gente tenha uma visão muito clara do contraste dos dois, né? Da personalidade dos dois. É quase que uma lógica versus emoção, um controle versus entrega. É divertido e muito profundo, de certa forma, a relação entre eles. Vale muito a pena e bem curtinho também. Então, se vocês não assistiram, recomendo também. A química dos atores também. Aqui, gente... Eu vou ficar repetitiva, vai ficar redundante isso aqui, porque todos aqui têm uma química incrível, os atores, então é quase que redundante ficar falando que tem uma química incrível, mas acho que é o que torna os BLs muito bons, são quando os atores conseguem fazer uma dupla muito boa, né? Porque você fica mais palpável, você se liga mais nos personagens, você fica mais imersa ali naquela trama, você fica mais ligada neles. Eles te prendem mais quando a química entre eles é boa. Porque quando a química não é boa, se um BL é de romance, quando a química é boa, como que vai ficar? Como que vai fazer? Se vai ficar bom, tem que ter uma química boa, né? Pra ficar bom, tem que ter uma química boa. Então eu vou falar que tem química, mas é quase redundante, gente. Todos aqui tem. Chegamos agora
em um que talvez ninguém conheça, mas que vale muito a pena, gente. Se vocês não assistiram, sério, se vocês não assistiram, assista esse BL, assista ele, por favor. Ele é super curtinho, ele é muito gostosinho de assistir, ele é maravilhoso, gente, sério. Where Your Eyes Linger. Aqui a gente acompanha Han Tae-ju, filho de um empresário poderoso, e Kang-go, seu guarda-costas e melhor amigo. Vocês já podem imaginar o que acontece aqui. Os dois vivem juntos, eles são inseparáveis, mas entre eles existe aquela linha tênue, quase invisível, entre amizade e amor. Não que seja novidade, né? Só a gente ler aqui, ó. Filho de um empresário poderoso e melhor amigo guarda-costas. Já sabe, né, gente? A gente já sabe o que vai vir por aí. Mas enfim, vamos lá. Vamos para a descrição que tá ali. Esse BL é mais contido, mais sutil. Ele é um pouquinho antigo, então acho que eu consigo entender por que ele é mais, né? Porque a gente já viu uns aí que eu vou até falar aqui mais pra frente, que, né? Coreia. A Coreia já tá até se retorcendo lá, mas enfim. Esse aqui é um pouquinho mais contido, onde os olhares dizem muito, né? Daí o nome. A série trata de amor reprimido, como a gente já consegue imaginar, né? Pela sinopse da série, já dá pra sentir que ali tem um amor contido, amor de amigos que não podem se declarar um pro outro, né? Dadas as circunstâncias que eles vivem, né? Então, a gente já consegue imaginar como que é, como se desenvolve, por que se desenvolve dessa forma esse relacionamento deles. A tensão de estar apaixonado por alguém que talvez nunca vá admitir isso. É um drama, um BL bem melancólico até, dado a ambientação dele, né? É bonito, é maduro até, porque os personagens. Ele fica naquela, né? Tipo, eu sei que você me ama, mas eu não posso dizer pra você, ou então eu não posso ficar com você. Então a gente consegue sentir isso, mesmo que eles não digam. Se eu me recordo bem, acho que eles nunca dizem isso um pro outro, mas a gente consegue sentir entre eles, entendeu? A gente sente o peso da responsabilidade, da diferença de classes, porque o Kang-go, ele é pobre, né? Enquanto que o Tae-ju, ele é um herdeiro. Então também tem essa questão entre eles, não só por ser meninos que se gostam, né? São gays, mas também tem essa diferença de classe que também é um empecilho para eles, então que torna mais difícil a relação entre eles. A repressão emocional, porque a gente conhece bem a Coreia e já sabe que eles já são bem reprimidos, né? Algumas pessoas que costumam acompanhar coisas como K-pop ou então doramas, sabe como que a Coreia funciona com relação a essa coisa emocional também. Então, é outra questão, ainda mais vindo dessa diferença de classes. A repressão emocional entre eles também é grande. E o final, gente. Depois de dizer tudo isso, o final. Eu não vou dar spoiler, mas preparem o coração, porque vocês já podem imaginar, dado esse contexto todo que eu falei aqui, vocês já podem imaginar esse final, né? Minha única reclamação sobre o BL é como eu falei antes. Ele é bem curtinho, ele é curto até demais, porque ele tem um peso narrativo para uma série bem maior. E isso é uma pena, né? É uma pena muito grande ser um BL tão curtinho, sendo que ele tem fôlego para uma série bem mais profunda e bem mais, como posso dizer, para ser bem melhor desenvolvida, né? É uma pena ser tão curto. É um BL que eu já vi há muito tempo, vou até reassistir, mas eu lembro quando eu vi,
eu fiquei bem tocada mesmo. É aquela típica também história que a gente já conhece, que as pessoas têm suas diferenças e tudo mais e não podem ficar juntas por conta disso. Só que ele, mesmo assim, ele toca, não tem jeito, gente. E vamos pro último. Não sei se vocês conseguem imaginar qual que é esse último. Deixem aí nos comentários, caso vocês tenham alguma ideia de qual seja. Só que ele pode ser um pouquinho de surpresa. Não sei, será? E o último para fechar é um pouco diferente, porque é um BL bem intenso, inteligente, profundo e muito reflexivo, gente. Muito, muito. Tem seus palpites? Deixem aí. Fale antes de eu revelar ele aqui. Vou te dar 5 segundos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou o tempo. Deixem nos comentários o seu palpite. E agora, sem mais delongas, esse é o Love in the Big City, gente. Love in the Big City. É o meu queridinho, gente. Não tem jeito. Love in the Big City é o BL pra mim. Juro. Caraca, que BL bom. Que BL bom. Nossa, ele é maravilhoso. Provavelmente é o meu favorito da Coreia. Provavelmente. Eu acho que. Acho que ele é o favorito, gente. Eu. Dispensa comentários. Eu não sei nem o que falar, eu só sei elogiar esse BL. Porque eu lembro quando eu vi ele, gente, eu só conseguia falar deles pras pessoas. Love, não sei o que, Love in the Big City. Não sei o que mais lá, Love in the Big City. Eu não consigo nem falar o nome do. Não consigo nem falar o título desse BL sem me atrapalhar. Nossa, ele é muito gostoso, gente. Ele é muito bom. E como eu falei, ele é intenso, ele é reflexivo, ele é emocionante, ele é tudo. Ele é tudo pra mim. Caraca, que. Talvez ele seja o meu top 5 BLs da vida. Não só da Coreia, BLs da vida. Mas enfim, por que eu amo Love in the Big City? Gente, essa obra é quase que um antídoto para os romances idealizados. Vou até ler o que eu escrevi ali para falar palavra por palavra do meu roteiro ali, para dizer com clareza por que eu gosto de Love in the Big City. Vamos lá. Ó, essa obra é quase que um antídoto para os romances idealizados. Já começa assim, levezinho. Ela é crua, realista, engraçada e ao mesmo tempo profundamente triste. E por que isso? Gente, eu não tenho palavras. Ó, o protagonista é um jovem gay vivendo na Coreia do Sul. Ele lida com sexo casual, né? Ele tem sexos casuais ao longo da série. E isso diz muito sobre ele, sobre o personagem dele, né? E ao mesmo tempo, a gente fica dando. Não fica dando, na verdade. Eu acho que não tem flashback e tal. Mas ele, em dado momento, ele fica revivendo memórias de um amor dele que se foi, sabe? Ele tem os relacionamentos dele, só que tem um relacionamento específico que ele tem, que depois que acontece, ele fica remoendo o que aconteceu entre esse amor dele. O que aconteceu entre ele e esse amor dele. Ele vai relembrando, né? Algumas coisas. Tem alguns flashbacks, sim. Mas não é aquele tipo de narrativa que ele vai e volta no tempo, né? Só tem essas voltas quando ele vai repensando o que ele passou. Memórias que se foi, né? De um amor que se foi. E uma mãe adoecida, né? Ele fica lidando com sexos casuais, memórias de um amor que se foi e uma mãe adoecida. Tudo em uma cidade que às vezes, ó, pedrada. Tudo em uma cidade que às vezes te abraça e às vezes te engole. E isso é muito verdade, tá, gente? Dentro desse BL. É muito real isso. Esse poema aqui.
É uma cidade que às vezes te abraça e às vezes te engole. É real mesmo, dentro do BL. Quem assistiu sente o peso disso. É um BL sobre solitude, sobre tentar se encontrar em meio à confusão da juventude e da vida urbana. Ele retrata um enredo de desenvolvimento pessoal e foi isso que mais me marcou dentro desse BL. Cara, é um enredo que você fica repensando as coisas, sabe? Ele ele não tenta romantizar nada. Ele, ele bate. Esse BL bate. E ele é muito fiel à vida, sabe? Ele não tenta florear nada. De construção de maturidade, outra coisa que me pegou muito, de uma forma bela e melancólica. A construção de maturidade dele é de uma forma bela e melancólica. E de fato, realmente, tipo, você vê o personagem principal, ele vivendo como um jovem, né? O jovem até mesmo irresponsável em certos momentos e depois ele vai, com as pancadas da vida, né? Ele vai descobrindo a maturidade dele. E é melancólica por isso, porque ele descobre na marra, apanhando e tudo mais. Então, tem isso mesmo. Ali, a evolução do Go-Yan. Gente, a pronúncia deixa pra lá. A evolução do Go-Yan é super realista. E essa série não tenta romantizar nada, foi o que eu falei, na jornada dele. Tanto é que ele entrega um final muito fidedigno com a realidade. Embora seja muito agridoce pra gente. Como eu disse. É uma evolução que a gente consegue. É palpável, sabe? A gente consegue ver nas pessoas. É uma evolução palpável. Só que é agridoce por isso, porque é triste ao mesmo tempo, às vezes, entende? Então fica aquela sensação de, tipo assim, eu entendo, mas que pena, sabe? Ah, e eu tô dizendo ali, né, no meu roteiro, que eu pretendo fazer um vídeo só sobre Love in the Big City, se eu conseguir. Porque eu só consigo falar, gente, Love in the Big City, assista. Eu não consigo dissecar tanto. Ele é tão bom que eu fico sem palavras, de verdade. Mas eu pretendo fazer porque eu entendo que esse BL entrega muito mais que o romance. Embora tenha a base no romance, né? Ele aprende muito com os amores que ele vai tendo durante a série. Ele aprende muito com isso. Ele te dá ensinamentos pra vida, sabe? Você consegue absorver alguma coisa desse BL pra sua vida pessoal. Uma coisa que eu até comentei com uma amiga minha quando eu fui falar sobre ele com ela foi justamente isso. E uma coisa que eu percebi muito nesse BL, que diz muito sobre essa minúcia do Ganhan indo em direção à sua maturidade, conforme ele ia se relacionando com as pessoas, ele ia absorvendo características dessas pessoas, entendeu? E isso é uma coisa bem palpável pra gente perceber que ele é tão imaturo que ele não consegue ter sua própria personalidade. Ele ia adquirindo coisas das pessoas que ele se relacionam, que ele se relacionava. Então, ele ia absorvendo, de fato, absorvendo mesmo, coisas que características das pessoas que ele tinha ligação. E aí, quando vai chegando mais pro fim da série, você vê que ele já deixou de ter essas características. Ele já não fala mais, já não tem esse traço que ele absorveu como realmente uma esponja, sabe? Quando a gente tá em caminho à nossa maturidade, né? Nosso desenvolvimento de maturidade, a gente costuma, né? Agir como esponja. A gente vai adquirindo coisas de pessoas que vão passando pela nossa vida, né? E eu achei isso muito interessante desse BL, dessa série. Que eles usam esse artifício pra mostrar pra gente, olha, nesse momento ele tá
cru, ele tá verde ainda. E ele vai se desenvolver e vai amadurecer mais pra frente. E aí, quando chega mais pra frente, a gente já não vê mais esses traços nele. E a gente percebe que, sim, ele amadureceu finalmente. Eu achei isso um pontinho, assim, super sutil e interessantíssimo desse BL, sabe? A direção dele também é muito boa em certos momentos. Ela usa a câmera para entregar bons takes muito bonitos. Tem uma cena específica também que ela usa a câmera numa cena de chuva em que eles estão deitados e aí tem um arco-íris atravessando os dois deitados e esse arco-íris atravessa acho que é no rosto do Goyan nessa cena. Cara, ela é incrível também, essa cena. É muito, muito bonita. E a direção é muito bonita em certos momentos desse BL. Esse BL é perfeito, gente. A direção é boa, a atuação é boa, o roteiro é bom. Ai, sério, só assistam. Só assistam, que não vai se arrepender. De verdade, é muito bom. Assista a série, não assista o filme, que eles fizeram um filme também. Mas aproveite e assista a série, não assista o filme. Se você já assistiu o filme e achou bom, fale aí, mas eu ainda não assisti porque eu fiquei muito apegada na série. E eu tenho isso, gente. Se eu sou apegada em alguma coisa, esquece as outras. Bom, acho que esses títulos mostram o quanto BLs coreanos estão evoluindo, não só em representatividade, mas em qualidade narrativa, produção e ousadia. Eles não se limitam ao romance, falam de amadurecimento, opressão, identidade e afeto de formas muito diferentes e muito bonitas até. Mas agora é com vocês, gente. Qual desses você já assistiu? Qual te chamou mais atenção? Tem algum outro que você acha que merecia estar nessa lista? Lembrando, a lista é de acordo com o meu gosto, né? Então, eu trouxe esses 5 BLs porque são os 5 BLs da Coreia que mais me marcaram. Mas comenta aqui embaixo sobre algum outro que vocês acham que deveria estar nessa lista aqui. Quero muito saber, tá? E claro, se curtiu o vídeo, deixa aquele like para ajudar o canal, se inscreve, ativa o sininho aí para receber notificação dos próximos vídeos, porque toda semana tem vídeo novo. E é isso, galera. Até a próxima. Fui!